Olá! Hoje a gente vai desvendar um mistério da economia global. Como é que uma pequena faixa de água, lá do outro lado do mundo, consegue mexer tanto com o preço que a gente paga pelas coisas aqui, desde a gasolina até a comida no supermercado? Pois é, a pergunta parece até um pouco estranha, né? Mas a resposta conecta diretamente a geopolítica do Oriente Médio com o nosso bolso. Vamos entender direitinho como essa engrenagem funciona passo a passo. Ok, então vamos lá. Para começar, o básico. O que é, afinal, esse tal de Estreito de Hormuz e por que ele é visto como um dos lugares mais estratégicos do planeta? Geograficamente falando, é isso aí, uma passagem bem apertada. E olha, pensem que no ponto mais crítico, as rotas que são seguras de verdade para os navios gigantes são bem mais estreitas que esses 33 quilômetros. É um verdadeiro gargalo marítimo. E este número, bom, este número é um motivo de toda a confusão. Algo entre 20 e 30% de todo o petróleo consumido no mundo, todos os dias, passa por essa frestinha no mapa. É uma quantidade simplesmente absurda de energia concentrada em um único lugar. E aqui está o pulo do gato. Não é só o volume de petróleo que importa. A questão é quem depende dessa rota. Para as maiores potências de petróleo do Oriente Médio, Hormuz não é uma escolha, é a única saída para o mercado mundial. Se a gente soma a isso todo o gás natural do Catar, dá para entender por que chamam o lugar de veia jugular da energia. Se ela entope, o sistema todo entra em colapso. Certo, já deu para sacar a importância do lugar. Agora vamos para o que interessa. O que acontece quando a situação lá fica tensa? Uma crise em Hormuz nunca fica só em Hormuz. Ela cria uma onda de choque que viaja o mundo todo. E a palavra-chave aqui é imediato. Uma ameaça, um navio atacado, isso não é um problema local. Na mesma hora, os mercados financeiros de Tóquio a Nova York reagem porque todo mundo sabe o que está em jogo. E aqui a gente vê os primeiros efeitos práticos. A simples incerteza já faz o preço do barril de petróleo, o tipo Brent, ir lá para cima. As seguradoras, claro, cobram uma fortuna para os navios que se arriscam a passar por ali, e esse custo extra vai para a conta final. E como quase tudo no mundo depende de transporte, o preço de tudo sobe junto, gerando uma pressão de inflação no mundo inteiro. E agora vamos trazer essa onda de choque para casa. Como é que essa turbulência toda, lá longe, vira um preço mais alto no posto de gasolina e no supermercado aqui no Brasil? Muita gente pode pensar, mas o Brasil não produz o próprio petróleo? Sim, produzimos bastante, aliás. Só que a nossa política de preços é ligada ao mercado internacional. A gente não vive numa bolha. O que acontece lá fora reverbera diretamente nos preços aqui dentro. E esse esquema aqui mostra o caminho das pedras. A tensão em Hormuz aumenta o preço do barril no mundo. Por causa da política de paridade de importação, a PPI, esse aumento é repassado para o preço da gasolina e do diesel nas nossas refinarias. Com o diesel mais caro, o frete dos caminhões, que transportam praticamente tudo no país, sobe também. E no fim da linha, a conta chega nos produtos da prateleira. É uma cascata, não tem como escapar. E o estrago vai além do combustível. Para um país com as dimensões do Brasil, o frete é um pedaço enorme do custo de quase tudo que a gente consome. E tem mais. O agronegócio, um dos motores da nossa economia, depende muito de fertilizantes que vêm de fora. Uma crise em Hormuz pode não só deixar esses insumos mais caros, como pode até dificultar a chegada deles aqui. Então, juntando todas essas peças, qual é o saldo final dessa história toda para a economia do Brasil? A situação é um pouco mais complexa do que parece à primeira vista. É aqui que a gente vê os dois lados da moeda. Para quem consome, o resultado é ruim, sem dúvida. Inflação alta, poder de compra menor. Mas, por outro lado, para as contas do governo existe um efeito positivo. Como o Brasil também exporta petróleo, um preço internacional mais alto significa mais receita, mais dólares entrando. É um paradoxo bem complicado. E essa citação amarra tudo o que a gente conversou. Hormuz é como um termômetro da saúde energética do mundo. Uma febre de instabilidade por lá é o suficiente para acionar um efeito dominó que derruba peças em todos os cantos do planeta, inclusive aqui em São Paulo. E no fim das contas, toda essa análise nos deixa com uma pergunta bem inquietante. Se a economia do mundo inteiro depende tanto de um único ponto geográfico tão vulnerável, qual é o nosso plano B? Fica aí a reflexão sobre a fragilidade de todo esse sistema, né? Será que existe um plano B? E quem está pensando nisso?